Bom dia de novo. Reforçando aqui os nossos abraços para você, o meu agradecimento por me permitir entrar na sua casa. E vamos aqui na nossa jornada com os irmãos da época de Neemias. Nós vamos hoje estudar o capítulo 5. Vamos falar um pouco sobre o momento que aqueles irmãos viveram. No capítulo 5 de Neemias, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ainda que o texto será projetado na tela. Mas vamos fazer a leitura. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo? Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. Também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Nós vamos ler até aqui. Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante de um episódio na vida do teu povo que não difere muito dos dias em que estamos vivendo. Uma situação de calamidade financeira. Talvez nos nossos dias ela ainda não tenha impactado de uma maneira tão grande como naqueles dias. Mas nós podemos aqui aprender como lidar com essa situação, nós podemos aqui rever algumas posturas, atitudes. Nós podemos, aprendendo com o exemplo dos nossos irmãos, conduzir de maneira sábia, de uma maneira que nos dê alento, sustento e constância, tranquilidade para trafegarmos por momentos difíceis. Então, ajuda-nos a termos um coração que aprende, um coração disposto a aprender, um coração ensinável, Senhor. Ajuda-nos a não nos rendermos ao que vem sendo dito de maneira equivocada nos nossos dias, ainda que por pessoas bem intencionadas. Ajuda-nos a encontrar descanso, repouso na Tua palavra, que é de fato a única que pode
nos proporcionar dias melhores. É no nome de Jesus que eu oro e peço que visites cada lar nesse momento, cada casa, cada um daqueles meus amados que estão reunidos no teu nome. Sejam visitados pelo teu Espírito Santo e recebam inteligência espiritual para discernir as coisas espirituais que tu queres nos ensinar nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui vendo a trajetória na vida de pessoas que num primeiro momento estavam totalmente sem esperança, desolados, sem pertencimento, não tinha relação de família, não se sentiam povo de Deus. Aliás, estavam assolados, sem experiência nenhuma com Deus. O templo foi estabelecido. Em Esdras, nós vimos que a construção do templo se deu e a experiência de vida no templo e como templo não foram suficientes para estabelecer os padrões do reino. E não são suficientes para estabelecer os padrões do reino. O simples fato de estarmos dentro de um prédio, de uma igreja local, vivendo de maneira religiosa, não traz para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, a experiência da implantação dos valores e princípios do reino de Deus. É bem verdade, é o início fundamental e é imprescindível que tenhamos essa experiência de vivermos num templo e nos tornarmos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos assegura que quando nós nascemos de novo, quando cremos no sacrifício expiatório de Cristo, nós somos novas criaturas e o Espírito Santo vem habitar em nós. Esse é o início de uma jornada maravilhosa. Nós precisamos depois analisar e vermos que foi preciso que alguém se levantasse. Esse alguém foi Neemias, um homem comum, um homem simples, mas um homem que tinha o temor de Deus como padrão para suas ações. E a Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Neemias é esse instrumento usado por Deus para falar para aquele povo e mostrar a importância de que os muros fossem reerguidos. Na experiência de Neemias, daquele povo, os muros eram físicos. Mas nós precisamos compreender que também é um símbolo da necessidade que eu, como cristão, preciso erguer muros, não para impedir o acesso das pessoas, mas para promover defesa dos ataques do inimigo, muros espirituais que protejam a mim, a minha casa, a minha família, as pessoas que Deus tem colocado perto de mim dos ataques do inimigo. Então a gente depois aprende a resistir ao inimigo. Nessa jornada de construção dos muros, notem, enquanto as pessoas estavam só na vida de templo, o inimigo tinha trânsito livre dentro daquilo que se chamava a sua cidade, a sua vida, a sua experiência de realidade de casa. Havia na vida do povo de Jerusalém um acesso aberto a todos quantos quisessem chegar. Agora, quando se começa a reconstrução dos muros, quando a gente começa a pôr a vida em ordem, quando a gente começa a implantar valores do reino na nossa vida, a gente começa a perceber que o inimigo se ira, que o inimigo quer impedir o avanço da obra. E a gente vai aprendendo então a resistir ao inimigo, a lidar com as suas artimanhas, a ter uma posição de defesa e vigilância. Ganha-se o valor de não ser mais influenciado pelo inimigo, de não ficar sujeito às confusões que ele quer causar. A gente aprende nessa jornada a liderar nossas próprias vidas, liderar nossas casas, liderar as pessoas. Percebemos agora que as coisas de fora, o modo de lidar com os conflitos, com as tentações, com as finanças, com os medos, tem que ficar de fora. Tem que estar não mais fazendo parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente também aprende a lidar com dinheiro. A mordomia ganha uma nova dimensão na vida dos construtores. Então, a partir de hoje, e por alguns domingos, no capítulo 5,
a gente vai começar a perceber que o dinheiro se torna, digamos assim, um personagem muito importante no dia a dia daqueles irmãos. E nós vamos perceber que, à medida em que nós começamos a nos empenhar em construir uma vida que agrada ao Senhor, nós também vamos começar a valorizar coisas que até então passavam meio que batido. Nós vamos ver nesse capítulo e vamos estudar ações e atitudes de alguns grupos de pessoas. Mas eu quero começar nesse domingo falando sobre o grupo que estava levantando a voz para reclamar, para mostrar sua indignação, para buscar justiça social. Quero chamar a tua atenção por fato que provavelmente a situação já vinha assim há muito tempo. Não foi um episódio acontecido a partir do momento que decidiram reconstruir. Não, notem. As terras já estavam penhoradas, os filhos já estavam sendo levados como escravos, a fome já estava se estabelecendo no meio do povo. Então não era um fato novo. E o que isso tem a ver com o que a gente está estudando e falando, Giovanni? Tem a ver, queridos, que por vezes, e na maioria das vezes, a gente chega para o reino de Deus, a gente é despertado por alguém dessa necessidade de reconstruirmos os muros, de reconstruirmos nossa casa, nossa família, e coisas para as quais a gente não atentava até então, a gente começa a ser despertado. Esse povo aqui começou a olhar, talvez há muito tempo eles já tinham esse hábito de fazer dívida, de trocar o que tinha por comida, de não estar muito preocupado com o fato de se tornar escravos, de penhorar o que tinha, de lidar com o dinheiro de uma forma bastante displicente, não valorizar aquilo que o Senhor havia colocado nas mãos deles. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a mordomia cristã é uma disciplina que nós precisamos aprender e nos empenhar para viver. Tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós precisamos tratar com muito zelo, com muito amor, com muito temor. Só que, por conta da nossa jornada sem Deus, por vezes a gente acaba acreditando nas mentiras que o diabo tem colocado na mente das pessoas, que se você não se endividar, você nunca vai ter nada, que R$1 não é nada, que se eu já estou endividado, que diferença vai fazer R$5 a mais, R$5 a menos? Isso é uma grande mentira, porque eu posso dormir e acordar R$5 mais pobre ou R$5 mais rico. Eu posso dormir e acordar R$1 mais pobre ou R$1 mais rico. E a palavra de Deus tem um princípio que nos ensina que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Nós devemos, pelo contrário, nos alegrar. Eu quero dizer para você, querido, que esse povo, provavelmente, como eu disse, estava já acostumado com esse estilo de vida, de dever, de não ter com que pagar, de não recolher imposto, de ter que, no momento de aperto, se desfazer de alguma coisa rapidamente para poder pagar e cumprir algum compromisso. E você sabe, quando temos que vender alguma coisa na correria, apressadamente, porque precisamos fazer caixa, o que temos perde valor. Aquele que compra vai conseguir negociar com um preço muito abaixo do valor real. Então nós acabamos entrando numa situação em que o que temos perde valor, ainda que a gente considere que tem muito valor. Aqueles irmãos, então, agora, nós vemos que eles, por muito tempo, viviam lutando pelo que comer. E olha, eu não estou aqui tomando uma posição condenando as pessoas de baixa renda, as pessoas que passam por um momento difícil. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui que eles acostumaram-se a viver naquela posição porque não havia esperança. Quando nós vivemos sem Deus no mundo, quando nós vivemos sem participar da família de Deus, de uma comunidade local, de fato,
Não há muita esperança para aquele que nasceu numa situação de falta. Na verdade, a pessoa acredita que se ela continuar vivendo, comendo, está ótimo, está muito bom. Eu também não estou falando de uma posição de ingratidão frente à provisão que Deus envia, não, pelo contrário. Sejamos gratos em todo o tempo por aquilo que Deus envia. Mas não nos acostumemos, por conta do berço em que nascemos, da circunstância que estamos atravessando, a acreditar que vai ser assim mesmo. Que eu sempre serei um endividado, que eu sempre terei que lutar só pelo pão, que não há nenhuma expectativa de mudança, nem de crescimento para mim e para minha família. Você que está me ouvindo e que talvez não teve a oportunidade de ter uma formação acadêmica, você não precisa acreditar que seus filhos não terão. Você, filho, porque você olha talvez para toda a sua família e fala que ninguém estudou, eu também não vou estudar, eu também não vou ter oportunidade. Isso não é verdade. Isso não pode dominar teu coração e tuas emoções. Por vezes, o fato de vivermos por muito tempo debaixo de uma circunstância adversa faz a gente acreditar que aquele é o nosso destino, que a nossa jornada sempre será daquela forma. Esse povo estava assim, esse povo não valorizava o que tinha, na busca da solução mais fácil. O que é mais fácil? O mais fácil é penhorar a terra, mais fácil é vender o que eu tenho. Eu preciso pagar? Não tem jeito? Então, vou me dispondo daquilo que eu tenho. Por vezes, famílias que receberam propriedades deixadas por pais. Eu não estou falando aqui de mansões, eu estou falando, por vezes, de um terreninho, uma casinha. Não valorizam e se desfazem. Porque o urgente está apertando. Quando a gente não vive dando a devida importância para as coisas, a urgência vai nos pegar. Eu e você, como filhos de Deus, precisamos dedicar ao importante a nossa atenção, para que depois o urgente não tire de nós aquilo que o Senhor nos deu. Eles estavam se sujeitando à escravidão. Escravos da dívida, da opressão, escravos das circunstâncias. Infelizmente, aqueles irmãos não viam uma luz no fim do túnel, eles não tinham nenhuma expectativa de mudança. A escravidão se assenhorou, né, da vida deles, se tornaram escravos e olhavam, e como nós vimos aqui no versículo 5, na última parte, eles diziam: e hoje o que a gente pode fazer? Está aí, você pode conferir na tua palavra, na Bíblia, está lá, não podemos fazer nada. Em outras palavras, é aquela situação em que alguém chega para alertar, para animar, para mostrar uma alternativa, mas a pessoa já tão acostumada com essas soluções, que não são soluções que se sustentem a longo prazo, mas é uma solução paliativa, é uma fuga momentânea. Vai dizer: pô, mas eu não posso fazer nada. Você está dizendo isso porque você não está no meu lugar. Se fosse você no meu lugar, você faria a mesma coisa. As propostas surgem, os financiamentos, dê seu carro como garantia e eu libero dinheiro para você. Os juros abusivos que são propostos e as pessoas aceitam no momento de desespero. O gasto que é feito sem nenhum tipo de consulta a alguém que possa dar uma orientação. O direito ao lazer, que rouba alguns recursos que deveriam ter um destino que trouxesse estabilidade para o lar, mas, poxa vida, como é que eu vou deixar de fazer essa viagem no final de ano para curtir umas férias com a família? Como é que eu vou deixar de assistir um filme no cinema? Como é que aquelas coisas tão legítimas, irmãos, eu não estou aqui dizendo e condenando quem faz essas coisas, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que quando nós estamos acostumados com essa posição de endividamento, a gente acaba acostumando também em não lidar
com o dinheiro como servo, mas ele se torna um senhor. Esses irmãos, então, se acostumaram a tomar decisões sem consultar ninguém. Saíam fazendo as coisas, se enrolando, vocês percebem? Quando eles vêm falar aqui, os bens já estão penhorados, os filhos já estão escravizados, já tem que trocar o que tem por comida. É aquela troca horrível, que é quase o último estágio de uma situação financeira deplorável, que o que eu tenho agora só vale comida. Nós estamos entrando num ciclo da economia mundial em que muitos apontam para uma situação de fome, de falta. E eu e você, irmãos, precisamos estar atentos a tudo isso. Nós não podemos lidar com essas questões com displicência, ou acreditando que quando se fala em economia, está só lidando com grandes fortunas, com as pessoas ricas. Não! O teu lar, a tua vida pessoal, você precisa lidar com muita sabedoria com a economia, com finanças. Não se iluda. Não se deixe levar pela ideia estapafúrdia de que só deve se preocupar com finanças e economia quem tem muito dinheiro. O que você tem, o que Deus tem confiado a você, mensalmente, seja através de um trabalho onde você é registrado, seja através de algum tipo de trabalho que você faz de maneira autônoma, cada centavo que chega às suas mãos requer de você responsabilidade de como empregá-lo. Aqueles irmãos, então, estavam totalmente enrolados. Estavam aqui numa situação de que as decisões que foram tomando ao longo da vida, ainda que é sempre importante pontuar, nós vamos falar sobre a atitude do outro grupo. Só que o que eu quero dizer para você com muito temor é que a sua vida não pode depender do outro grupo. A Bíblia não nos ensina, irmãos, e nem dá algum tipo de autoridade para que nós cobremos do que tem, que ele dê para o que não tem. Entendam, é maravilhoso que nós entendamos os princípios bíblicos e que nós tenhamos no coração a disposição em dar. Mas ninguém é obrigado a nada. Por que você está falando isso? Porque por vezes, quando eu estou numa situação de débito, quando eu estou numa situação de dever, eu acabo acreditando que aquele que tem recurso é obrigado a resolver a minha situação. E por vezes, não nesse caso nós vemos que tinham muitos irmãos de posse que eram responsáveis pela situação em que aqueles irmãos estavam vivendo. Mas, por vezes, eu chego a uma comunidade local, depois de ter tomado decisões absurdas na minha vida financeira, depois de não ter lidado com sabedoria com os recursos que eu tinha, e agora eu passo a acreditar que aqueles a quem Deus tem confiado e tem lidado com sabedoria, não porque ganham muito, mas porque têm sido fiéis a Deus, fiéis no trato com o seu dinheiro, e conseguiram alcançar uma situação de conforto que esses agora são obrigados a resolver o problema daqueles que não têm. Notem, volto a pontuar, maravilhoso é aquele que entende que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas não entre numa posição de que só queira receber. Ore para Deus te colocar na posição em que você possa dar, porque você vai ser muito abençoado fazendo isso. Aqueles irmãos, então, estavam vivendo uma situação terrível. Sempre que alguém decide abrir mão do que tem, vai aparecer alguém para tirar proveito. Não se iluda. Quando você decide no seu coração que a solução para a sua vida é abrir mão do que tem, alguém vai se aproveitar disso. Seja das suas emoções, seja do seu tempo, seja das suas finanças. Nós precisamos ter consciência e discernimento daquilo que decidimos abrir mão. Não por pressão,
não por constrangimento, mas sempre movidos e motivados por amor. Mas, diria você, Giovanni, esse povo aí, eles são as vítimas. Tem que arrebentar os opressores, tem que bater naqueles que têm dinheiro, aqueles que não estão fazendo nada, aqueles que, pelo contrário, o que fazem para prejudicar os menos favorecidos. Você não tenha dúvida no seu coração que muitos irmãos aqui também tiveram comportamentos horríveis. E muitos deles também, notem, tiveram comportamentos horríveis por conta de terem também se acostumado com aquele sistema. Tanto é que nós vamos ver lá na frente que quando Neemias fala com eles, eles não questionam. Pô, era quase que natural. Ah, o irmão veio aqui, precisava, eu dei o dinheiro, a gente acertou ali um jurozinho até abaixo do mercado. Eu só queria abençoar o irmão. Talvez se pegasse algumas dessas pessoas, eles diriam, poxa, mas eu só estava querendo ajudar. Eu ainda fiz um juro legal para o irmão, porque é meu irmão. Eu ainda peguei a propriedade dele e paguei até um valor legal, porque, afinal de contas, somos da mesma família. Talvez muitos deles conseguiriam justificar suas ações alegando uma boa intenção, alegando uma motivação correta no coração. Mas nós vamos ver que tudo isso também é fruto de uma vida sem o temor de Deus, sem depender do Senhor para decidir antes de fazer. Eles estavam acostumados com esse padrão horrível de lidar com dinheiro. Quem não tinha, escravo do dinheiro. E quem tinha, escravo do dinheiro. Ambos, escravizados. Uns para obter um pouco e outros para ganhar um pouco mais. Todos com foco única e exclusivamente no dinheiro. Mas ainda bem, irmãos, ainda bem que os desvalidos resolveram compartilhar. Resolveram abrir o coração. Resolveram escancarar a realidade. Resolveram deixar o orgulho de lado. Puxa vida, Giovanni, ainda tem tudo isso pesando sobre esses irmãos, vítimas da injustiça social, vítimas da desigualdade na distribuição da renda daqueles dias? Sim. Até ali, provavelmente, irmãos, eles só reclamavam uns com os outros, em casa. Eles só falavam disso, talvez, entre quatro paredes, amaldiçoando os credores, provavelmente. Mas a gente também percebe, graças a Deus por isso, na medida em que eu me envolvo com a reconstrução do meu lar, eu começo a perceber que eu preciso também me posicionar de maneira diferente se eu quero mudanças significativas. Quando eu começo a fazer parte de um grupo que tem princípios e valores do reino como referência, eu agora também aprendo a abrir minha vida, a deixar o orgulho de lado. Quantas vezes a gente não comenta, não fala da situação, né, que está acontecendo lá em casa, por orgulho, por medo de julgamento, as pessoas vão me achar incapaz, as pessoas vão me achar sem sabedoria, as pessoas vão me achar esbanjador. Eu quero dizer para você, querido, querida, que está me ouvindo agora, uma das barreiras que a gente aprende a viver quando a gente decide viver família de Deus, quando a gente decide viver como homens e mulheres de Deus, é quebrar esse paradigma que por tantos anos tem governado a nossa vida. De acharmos e acreditarmos que esse é o tipo de coisa sobre o qual não devemos falar com ninguém. E aí talvez o marido proíbe a mulher de falar, os filhos de falarem, começa então agora a viver de aparência, querendo mostrar para os outros aquilo que não é uma realidade dentro dos lares. E o que eu e você precisamos, mesmo trafegando por momentos difíceis financeiros, é encontrar o equilíbrio.
não nos tornarmos orgulhosos a ponto de escondermos a situação real em que estamos vivendo, e também não irmos para o extremo de nos tornarmos pedintes, né? Passando sempre uma impressão de que somos miseráveis. Você que nasceu de novo, você que é filho de Deus, você que vai reinar juntamente com Cristo, você nunca mais será um miserável. Miserável é quem ainda não encontrou a graça transformadora do Senhor Jesus. Miserável é aquele que, na sua miséria, ainda que rico, ainda que com muitas posses, não herdará a vida eterna. Você nasceu de novo, você é herdeiro com Cristo. Todas as coisas te pertencem, diz o Senhor. Mas, no que se chama hoje, no nosso dia a dia, na nossa experiência no trato com as questões da vida, nós precisamos aprender. E se eu ainda não tiver aprendido como lidar com dinheiro, Deus, o próprio Deus, vai usar maneiras e formas para que eu cresça, para que eu aprenda. Notem, eu não estou aqui falando para vocês como alguém que desde cedo soube lidar com essas questões. Vocês sabem da minha história, eu não escondo de ninguém. De como por um período muito longo da minha vida, eu tratei com tanta falta de sabedoria as questões financeiras. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aprendendo, ouvindo, decidido a reconstruir minha vida, minha família, eu, como esse povo, chegou um momento que eu entendi que necessário seria deixar o orgulho de lado, abrir minha vida, compartilhar o momento que eu vivia e receber dos irmãos conselho, auxílio, ensino. Nem sempre, irmão, a melhor maneira de te ajudar na situação difícil pela qual você passa financeiramente, nem sempre o dinheiro será o que vai te ajudar. A maioria das vezes, o que vai de fato promover mudança na sua vida é o ensino que você vai receber a respeito disso. É mudar a maneira com a qual até então você tem tratado as questões financeiras. É mudar algumas práticas, algumas atitudes. É receber de alguém mais experiente direção segura para como empregar os recursos que vêm à tua mão. É isso que vai transformar você numa pessoa pronta para receber o melhor de Deus. Uma pessoa que soube ser fiel no pouco. Essa, as Escrituras dizem que será colocada sobre o muito. Mas qual é esse muito, Giovanni? O muito vai mudar, vai variar de pessoa para pessoa. E Deus vai dar segundo a competência que cada um de nós tenha para lidar com elas. Mas a palavra de Deus é clara, de que o justo não vai mendigar o pão, que a sua descendência não vai passar por necessidade. Porque Deus assegura a provisão, para que tenhamos dias de descanso, de não vivermos como este povo estava vivendo. Então, meus irmãos, aquele povo percebeu, é hora de falar. Eles se sentiram num ambiente seguro. Muitos de nós também, às vezes, não falamos, porque a gente não sente que está num ambiente seguro para abrir a vida. Mas nós, graças a Deus, também por isso, irmãos, temos vivido um ambiente de grupo menor. As células, elas não são perfeitas. Mas lá a gente vai encontrar gente que vai nos ouvir, que vai nos orientar. Não é gente que quer mandar na nossa vida. Pô, você está me falando então que para gastar o dinheiro que é meu, eu vou ter que pedir autorização para alguém? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando com você que no modelo de igreja, e que a gente crê que foi o modelo de igreja que Deus deixou para os homens, que lá desde a igreja primitiva vem se movendo assim, né, ao longo dos anos, e hoje se torna mais evidente ainda a necessidade dessa maneira de viver a igreja. Imaginem, irmãos, aqueles que bateram tão forte nos grupos menores, aqueles que criticaram tanto a igreja se reunir nas casas, que defendiam só o prédio,
um encontro maior, a celebração, que diziam inclusive que isso era coisa do diabo, para causar divisão nas igrejas. Como é que vai ficar o discurso agora? Em que os templos estão vazios, os prédios estão vazios, em que a igreja está se movendo nas casas, em que a palavra de Deus está tendo acesso a pessoas que talvez nunca teriam acesso a essa bendita e transformadora palavra, por conta de estarmos reunidos nas casas, por conta da inteligência que Deus deu aos homens, para criar essa tecnologia que me faz entrar na sua casa hoje, não que eu seja melhor que ninguém, mas apenas um instrumento, como Neemias foi naqueles dias, para te alertar, para te mostrar verdades contidas na palavra de Deus. Hoje a igreja está atuante, poderosa, decisiva, sem uma reunião física. Ou então você está falando que a reunião física não tem valor? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o sábio sempre vai discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Agora é tempo de nos reunirmos apenas nas casas. De você chamar seus familiares, pai, de você colocar teu filho do lado, tua esposa. Se você vive aí num ambiente com avós, com tios, com sobrinhos, é tempo da gente se ajuntar para buscar Deus, buscar a presença dEle. Com um celular, com apenas um smartphone, você consegue acessar as riquezas da palavra de Deus. Mas, irmãos, esse ambiente de grupo menor proporciona aprendizado que arranca a gente dessa zona de acostumarmos-nos a viver de uma maneira que não agrada ao Pai. Esses irmãos abriram, colocaram diante de todos ali a situação que estavam vivendo. Não esconderam, não ficaram com reservas, não permitiram que uma suposta vergonha do que fossem pensar roubasse deles a oportunidade de serem abençoados por uma direção segura dada por um homem de Deus. Notem que não foi uma intervenção divina. Notem, e nós vamos estudar isso numa outra oportunidade, não hoje, por conta do tempo, mas não apareceu dinheiro na conta desses irmãos. Eles não fizeram aqui um desafio de fé e caiu dinheiro na conta deles. Não foi uma movimentação extraordinária de prosperidade nas empresas deles, nas vinhas deles. Né? Não houve uma produção absurda de grandes quantidades naquelas vinhas nas quais eles trabalhavam. Notem que a atuação de Deus se deu através de pessoas. Como sempre Deus faz. Então esses irmãos encontraram um ambiente confiável. Pô, Giovanni, se eu não estou encontrando esse ambiente confiável, construa. Construa. Construa, não fica esperando gente perfeita, não. Porque você também não é perfeito, eu não sou perfeito. A gente não quer errar, mas a gente erra. Confia. Abra o coração. Faça como esses irmãos fizeram. Não tenham dúvidas que a injustiça social é um mal que afeta a humanidade. Que a injusta distribuição da riqueza tem feito que haja fome no mundo. Mas, queridos, ninguém que adote a economia de Deus na sua maneira de gerir suas finanças ficará escravizado. Tem muita coisa para mudar no mundo? Não tenha dúvida. Estamos ouvindo pessoas falarem que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse episódio da Covid-19. Verdade. Provavelmente as pessoas se tornarão mais solidárias. Oramos por isso. Mas a transformação principal, a que de fato vai proporcionar mudança na tua vida, da tua família, é aquela mudança que Deus quer promover em você. A maneira de você olhar para os fatos da vida, a maneira de lidar com as intempéries, o modo que você vai trafegar pelas circunstâncias adversas, a maneira como você vai olhar para aqueles recursos que Deus tem enviado para as suas mãos. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. E também alguém já disse que dinheiro não leva desaforo para casa. Então você precisa tratar muito bem o dinheiro.
Você precisa ser um bom senhor para o dinheiro, para que ele se torne um servo bom e fiel. O quadro de fome, de falta, de dificuldade está diante de nós. Em tempos de crise, muitos perdem muito e poucos ganham como nunca. Atenção. Atenção. Está se descortinando um período de dificuldades. Está se descortinando diante de nós um período de incerteza. A gente não sabe como vai ficar o emprego. A gente não sabe até quando as empresas vão conseguir manter os salários. Muito cuidado. Muito cuidado. Sabe quando a gente fala sobre fazer planos e planos que comprometem as nossas entradas futuras, e a gente sempre procura dizer para fazer isso com muita cautela, porque o dia ruim pode bater na porta de qualquer um. Imagine, irmãos, quem está com o seu salário comprometido por dívidas e se vê diante da possibilidade de perder o emprego. Literalmente, quando chega uma situação como esse povo estava, a pessoa não tem mais nem direito de morrer. Tanta dívida que ela tem para pagar, tanto compromisso que ela assumiu. Então, a gente está vivendo um período agora que pode nos ensinar muito. E a gente precisa aprender. A gente precisa desaprender o que aprendeu errado e começar a aprender o certo. A gente precisa aprender a valorizar o que de fato tem valor. Quantas pessoas, irmãos, e volto a dizer, eu não estou aqui criticando quem, mas quantas pessoas agora vão ter que ver o carro zero na garagem, sem poder usar, mas com um compromisso de um carnê que ele vai ter que pagar mensalmente por aquele bem, que de certa forma vai deixar de ser bem e vai se tornar um mal para aquela família. Quantas pessoas, irmãos, que tinham lá seu equipamento para assistir sua televisão e de repente, deslumbrados com a nova tecnologia, se endividaram para ter uma televisão maior ou com uma tecnologia que, por vezes, nem o que ele vai assistir tem a tecnologia para a qual aquele equipamento está preparado. Quantas pessoas hoje estão preocupadas, perdendo o sono, por terem assumido compromissos financeiros, confiando no que entraria amanhã? A gente precisa pensar nisso. Eu não estou aqui decretando sobre a vida de ninguém tragédia por conta de ter agido desta ou daquela maneira. Eu estou dizendo que se você tem interesse em viver os padrões do Reino de Deus, e eu creio que se você está me ouvindo hoje, é porque você tem esse interesse de fazer melhor, de construir sua vida de uma maneira mais assertiva, é tempo da gente olhar para essas realidades e aprender com elas. É tempo, talvez, da gente começar já a ensinar os nossos filhos. É uma área que a gente falha tanto. Ensinar os filhos a gerir um orçamento doméstico. As pessoas vão para o casamento sem saber como lidar com o orçamento doméstico, sem saber como lidar com as entradas. Famílias divididas, porque um tem o seu dinheiro, o outro tem seu dinheiro. Aí os filhos crescem vendo o pai tem o dinheiro dele, a mãe tem o dinheiro dele. Quando ele começa a trabalhar, o dinheiro também é dele. E nunca aprendem que os recursos que entram devem compor os recursos da casa. Nunca aprendem por conta da distorção do que vem, da prática que assistem. Não aprendem a trabalhar em unidade para o bem da casa. E, lamentavelmente, como eu estou dizendo, as pessoas vão para constituir uma nova casa, uma nova família, sem
nenhum tipo de orientação de como lidar com os recursos que o Senhor há de enviar a partir da iniciativa do trabalho, porque o homem deve comer o pão do suor do seu rosto. E hoje nós temos tantas mulheres que são verdadeiros arrimos nas suas casas, mas que também não aprenderam a lidar com dinheiro. Fica aqui, meu irmão, para você, para mim, o ensino da palavra de Deus que nós precisamos definir a quem vamos recorrer para solucionar os problemas que temos e os que virão. Se nós vamos recorrer a Deus, aqui na figura de Neemias, ou se nós vamos recorrer a Mamon, ao dinheiro. Esses irmãos estavam nessa situação porque o recurso deles era Mamon. Eles achavam que o que ia resolver o problema deles era dinheiro. Notem, o que eu faço para conseguir dinheiro? Penhora. Então vou penhorar. O que eu faço para pagar o tributo? Vende aquilo que você tinha. Eu vou lá e vendo. Ou o que pode trazer solução para a minha fome? Pega emprestado. Tem uma empresa ali que libera recursos por um juro baixinho. Tantas empresas hoje, né, irmãos, fazendo propaganda da facilidade que você tem em conseguir um empréstimo. Faz um consignado. Eu não estou aqui emitindo juízo de valor a respeito da vida e das decisões que você tem tomado. Eu só estou querendo com muita firmeza dizer a você que se a tua esperança é que o dinheiro resolva a tua situação, você está confiando em Mamon. E Mamon pode se apresentar na figura da empresa, do banco que oferece o crédito, na figura do limite do cheque especial, na figura da postergação do pagamento daquilo que você tem para hoje. O Mamon pode se apresentar de diversas maneiras. Deus permanece o mesmo. Na maioria das vezes, Deus se apresenta como o caminho mais difícil. É mais difícil. É mais difícil crer num Deus que, dizendo que pode me dar e abençoar, pede primeiro para Ele. Que a primeira porção, a primeira parte é dele. E que isso não é para que Ele seja beneficiado. Mas, numa visão espiritual, eu tenho que entender que isso me abençoa. Que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida é o que pode de fato trazer sustento para a minha casa. Porque a partir do momento que o primeiro vai para Deus, eu estou dizendo que não sou eu o responsável direto pelo sucesso da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas no mundo espiritual estou declarando que eu confio em Deus para que tudo vá bem. E essa é uma loucura para os nossos dias, não é, irmãos? Parece uma irresponsabilidade. Parece transferir para um ser que ninguém vê a responsabilidade do meu fracasso. É isso que muitos pensam a respeito da vida do crente. Mas eu quero dizer que essa é a única alternativa de sustentação a longo prazo de uma vida equilibrada. Divan, eu conheço gente que nem temente a Deus e está bem. Depende muito do que você considera estar bem. Estar bem é ter uma conta bancária legal, bens dessa terra. Será? Eu creio que Deus tem muito mais em qualidade de vida para aqueles que o servem e o temem. Porque aqueles que temem o Senhor não têm falta de coisa alguma. Aí sim, falta de coisa alguma. Não é pontualmente ter algumas coisas que numa visão da sociedade promovem felicidade e alegria, mas ter a verdadeira paz. A palavra de Deus nos diz nos Salmos que na presença de Deus nós encontramos delícias perpétuas. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que pode perfeitamente endireitar os nossos caminhos.
Então, irmãos, olhando para a situação daquele povo, gente numa situação financeira difícil demais, gente usando a situação difícil dos irmãos para enriquecer ainda mais, eu quero dizer para você que para um e para outro, a solução está em Deus. Para mim e para você, a solução está em Deus. Que eu e você nessa manhã ganhemos uma consciência clara de que sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada que seja efetivamente permanente e abençoador. Amém, meu querido, minha querida? Eu amo você e eu quero que Jesus permita que os dias que eu tiver sobre a terra seja para te servir, para te abençoar. Até já, espero você a partir das 18 horas para juntos adorarmos ao Senhor e logo em seguida falarmos um pouco a respeito do que seja a Páscoa. Antes de me despedir, queria orar com você. Você pode fechar os seus olhos? Se for possível, na medida do possível, dê a mão para a pessoa que está aí perto de você. Dê a mão para a pessoa que está perto de você. Eu sei que tem tantos que criticam, né, quando estão aqui no encontro físico, quando eu digo, fale para o seu irmão, ou abraça seu irmão, expresse carinho, sorria para o seu irmão. Eu acho que você está em casa agora, você fala, puxa vida, como eu queria poder olhar para o meu irmão e dizer alguma coisa lá, abraçar meu irmão. Vai chegar o dia em que nós retornaremos a essa prática. Mas agora então, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, feche seus olhos. Fale com o Pai. Torne diante dele, deixe claro, abre o seu coração. Tem algum medo aí rondando o seu coração, medo da falta? Você está comprometido? Suas finanças estão comprometidas? Você está com medo do amanhã? Você está com medo de perder? Está com medo de não ter o que comer? Qual é a tua realidade hoje? Abra o teu coração. Um dos caminhos da visitação poderosa de Deus, de termos a providência do Todo-Poderoso atuando em nosso favor, é abrindo o coração. Fala com o Pai agora. Como está a tua vida financeira? Que está te amedrontando? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rogo que na tua infinita bondade e misericórdia, visites cada lar, cada coração, cada um dos meus irmãos. Que eles encontrem resposta em Ti. Nós não estamos aqui falando, Senhor, de perpetuar a injustiça social, a desigualdade na distribuição de renda. Não, a gente não está falando nada disso. Mas o que a gente está falando é que em Ti, todos são plenamente satisfeitos. Que a partir do poder do Senhor, cada uma das necessidades de cada um daqueles que temem ao Senhor serão supridas em glória. Pai Santo, ajuda-nos nesses dias a experimentarmos nas nossas próprias vidas o que seja colocar o Senhor em primeiro lugar. E que sejamos instrumentos para que outros vivam essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda essa pessoa que talvez seja a primeira vez que está participando com a gente de um culto. Senhor, promove quebrantamento. Promove quebrantamento. Decisão de mudança de vida e atitude. Força e coragem para aceitar o fato de que existe um Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos. Que não existe o acaso. Que não existe um Deus mau que criou o universo e deixou ao acaso. Ou que, por outro lado, não existe um Deus criador. Que tudo aconteceu naturalmente. Oh Deus, ajuda agora essa pessoa, ajuda agora. Ministra ao coração dela que Tu és um Deus pessoal. E só um Deus pessoal pode falar ao nosso coração e expressar o amor e o carinho que Tu tens
por essa pessoa agora. Senhor, o meu pedido é que essa pessoa seja inundada agora pelo teu amor. Que ela experimente uma alegria, uma paz que ela nunca experimentou na vida. E que ainda que alguém venha dizer que foi só um momento de emoção, ela tenha a convicção plena de que foi tocada pelo Criador da vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Desejar um maravilhoso macarrão com frango. Já tem irmãos cobrando. Pô, pastor, você não fala mais do macarrão com frango. Um excelente macarrão com frango para você. Eu amo você.